Antes de seguir para o relato, não se esquece de se inscrever no canal se você gosta de histórias de terror e casos criminais reais. Meu nome é Rafael e eu sempre gostei de trabalhar de madrugada. Enquanto muita gente acha a noite assustadora, eu gostava do silêncio. Antes de virar vigia, trabalhei em lugares barulhentos e estressantes, então a ideia de passar as noites em uma escola me pareceu perfeita. A escola era grande, tinha educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, divididos em prédios diferentes, além de um ginásio coberto, biblioteca, laboratórios e um estacionamento cercado por árvores antigas. Durante o dia havia centenas de alunos e funcionários circulando por todos os lados. À noite parecia um lugar completamente diferente. Era tão silencioso que qualquer som se destacava. Minha rotina era simples. Eu entrava às 10 da noite, recebia as últimas informações dos funcionários que estavam indo embora e passava a madrugada fazendo rondas. Conferia portões, verificava as salas que estavam fechadas, observava as câmeras e no restante do tempo ficava na sala de segurança, tomando café e mexendo no celular. Eu quase sempre trabalhava sozinho e nunca tive problema com isso. As primeiras semanas foram normais. Depois de alguns meses, eu já conhecia cada canto da escola, sabia quais portas rangiam, quais lâmpadas demoravam para acender e até quais árvores faziam sombras estranhas nos corredores. E foi justamente por conhecer tão bem o ambiente que eu comecei a perceber pequenas coisas que não faziam sentido. A primeira aconteceu perto de uma manhã. Eu estava terminando uma ronda quando ouvi passos no corredor do prédio do ensino fundamental. Não eram passos correndo nem algo alto, parecia simplesmente alguém caminhando. Minha primeira reação foi pensar em invasão. Peguei a lanterna e fui até lá. Os passos continuaram por alguns segundos e depois pararam. Quando eu cheguei ao corredor, não tinha ninguém. Procurei nas salas, nos banheiros e até na escada, e nada. Eu voltei pensando que talvez tivesse ouvido algum estalo do prédio e interpretado errado, já que eu sempre fui uma pessoa muito cética em relação a assombrações e coisas do tipo. Só que aquilo começou a se repetir. Uma semana depois, eu ouvi os mesmos passos. Em outra noite, ouvi algo parecido com uma cadeira sendo arrastada. Algumas vezes encontrava uma porta aberta que eu tinha certeza de ter fechado antes. Eram coisas pequenas, mas suficientes para me deixar com a impressão de que tinha alguém na escola o tempo todo e eu nunca conseguia encontrá-lo. O episódio que realmente me marcou aconteceu numa madrugada que estava chovendo. Tinha chovido forte por horas e ainda tinha poças de água no estacionamento. Perto das 3 da manhã, entrei no prédio do ensino fundamental para fazer outra ronda e, quando iluminei o corredor, parei imediatamente. Tinha pegadas no chão, marcas de pés molhados e descalços. Fiquei alguns segundos olhando porque meu cérebro simplesmente não conseguia entender aquilo de imediato. A água ainda estava brilhando. Eram recentes. Meu primeiro pensamento foi que alguém tivesse invadido a escola. Comecei a seguir as marcas, elas saíam de perto da escada e seguiam pelo corredor em linha reta. Eu andava devagar, iluminando o chão e olhando para todos os lados. As pegadas entraram em uma sala de aula. A porta estava fechada, eu destranquei, acendi a luz e procurei em todos os cantos, mas não tinha ninguém. Então eu olhei novamente para o chão e fiquei arrepiado. As pegadas terminavam exatamente no centro da sala. Não saíam por nenhuma outra direção. Era como se a pessoa tivesse caminhado até ali e simplesmente desaparecido. Naquela noite eu terminei o turno inquieto. No dia seguinte, comentei o ocorrido com um funcionário da manutenção. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e perguntou em qual sala as marcas tinham parado. Eu respondi e ele só balançou a cabeça. Depois me disse que eu não era a primeira pessoa a contar que coisas estranhas aconteciam naquele corredor. Segundo ele, anos antes, uma funcionária da limpeza se recusou a trabalhar sozinha naquele prédio, porque dizia escutar passos durante as férias escolares. Às vezes, segundo ela, parecia que tinha crianças andando pelos corredores, mesmo quando a escola estava completamente vazia. Eu não era supersticioso e não dei muita importância à história, mas também não consegui esquecer ela. Nas semanas seguintes, comecei a evitar permanecer muito tempo naquele prédio. Eu fazia as rondas rapidamente e voltava para a sala de segurança, até que, numa madrugada de inverno que estava bem fria, aconteceu algo muito pior. Eu estava vendo vídeos no celular quando ouvi um barulho metálico vindo de uma das câmeras de monitoramento. Levantei a cabeça e olhei para as telas.
A câmera mostrava justamente o corredor onde eu tinha encontrado as pegadas. Não tinha ninguém, mas o barulho continuou. Parecia alguma coisa sendo arrastada. Eu peguei a lanterna e fui verificar, já que era o meu trabalho. Quando eu entrei no corredor, senti uma sensação estranha. Não era medo, era mais uma impressão de que estava entrando em um lugar em que eu não deveria estar. Então eu vi 3 batidas. Vieram da última sala. Eu caminhei até ela e o silêncio voltou. Eu coloquei a mão na maçaneta e ouvi as 3 batidas novamente. Dessa vez eu tive certeza de que vieram do lado de dentro. Eu abri a porta rapidamente, mas a sala estava vazia. Só que uma das cadeiras estava no meio da sala, completamente fora do lugar. Eu lembrava perfeitamente de ter passado ali algumas horas antes e todas estavam alinhadas. Eu fiquei olhando para aquela cadeira por alguns segundos, tentando encontrar uma explicação lógica, mas confesso que não consegui. Voltei para a sala da segurança e tentei me distrair. Enquanto eu tomava o café, olhei para uma das telas das câmeras e vi alguém atravessando o corredor. Foi muito rápido. Parecia uma pessoa baixa, do tamanho de uma criança. Levantei tão depressa que derrubei o copo de café e corri até o corredor e acendi todas as luzes, mas não tinha ninguém. Procurei em cada sala, nos banheiros, na escada e até no pátio externo e nada. Quando retornei à sala de segurança, senti um frio no estômago. Minha lanterna não estava sobre a mesa. Eu tinha certeza de que tinha deixado ali. Comecei a procurar e encontrei alguns minutos depois no corredor, exatamente em frente à sala onde as pegadas tinham terminado. Naquela noite eu pensei seriamente em pedir demissão. Mesmo assim, continuei trabalhando ali porque eu precisava do emprego. A última coisa aconteceu cerca de um mês depois. E eu estava terminando a ronda perto das 4 da manhã, quando eu ouvi algo que parecia um choro. Parei imediatamente. Alguns segundos depois, eu ouvi novamente. Era baixo e interrompido, como uma criança tentando segurar o próprio choro. Eu olhei ao redor, pensando que alguém pudesse ter invadido a escola. O som parecia vir do prédio do ensino fundamental. Entrei e continuei ouvindo. Subi as escadas e, quanto mais eu me aproximava, mais nítido ele ficava. Quando cheguei no corredor, o som parou completamente. Eu fiquei imóvel, mas então ouvi uma porta se fechando atrás de mim. Virei imediatamente. Uma das portas estava terminando de se fechar devagar. Fui até ela, abri e entrei, sem pensar muito. A sala estava vazia e naquele exato momento o choro voltou. Só que agora vinha de dentro da sala. Eu olhei em todas as direções, mas não tinha ninguém. Mesmo assim, eu conseguia ouvir claramente e estava perto, muito perto de mim. Eu comecei a procurar entre as carteiras, depois atrás da porta e perto dos armários, mas nada. Então eu percebi algo que me fez gelar. O som parecia estar a menos de 1 metro de mim. Não vinha de um canto específico, não vinha do corredor, parecia acontecer no vazio, exatamente na minha frente, como se alguém estivesse chorando ali, mas eu simplesmente não pudesse ver. Eu fiquei parado, sem conseguir me mover, e então o choro parou, de uma vez, como se alguém tivesse percebido que eu estava olhando diretamente para o lugar onde ele vinha. Eu saí daquela sala imediatamente, desci as escadas, fui para a sala de segurança e fiquei lá até o amanhecer, sem conseguir tirar os olhos das câmeras. Eu pedi demissão alguns dias depois e nunca mais voltei naquela escola. Até hoje não sei explicar o que aconteceu ali. Talvez exista uma explicação racional para tudo, talvez estivesse cansado, impressionado pelas histórias ou interpretando sons normais de maneira errada, mas existe uma coisa que continua me incomodando anos depois. As pegadas, porque eu as vi de perto, eu vi que a água brilhava no chão, vi as marcas entrando na sala e vi que elas terminavam no meio dela. Até hoje ainda penso nisso, às vezes, principalmente nas noites chuvosas, porque, sinceramente, se alguém entrou naquela escola naquela madrugada, eu nunca descobri como saiu. E você, já passou por uma situação estranha trabalhando de madrugada ou ficando sozinho em algum lugar? Me conta aqui nos comentários ou se você tem um relato, vê aqui na descrição do vídeo e você pode me enviar pelo e-mail.
Não esquece de deixar o like e se tiver alguma sugestão de melhora para o canal, né, que ainda tá bem no começo, deixa aqui nos comentários. E se você gosta de relatos de terror e mistérios como esse, se inscreve no canal porque algumas histórias continuam sem explicação, mesmo muitos anos depois de acontecerem.